Graças a Deus. Grande é o privilégio de estarmos na casa do nosso Pai, a louvar, a bendizer e exaltar o seu nome e preparados também para ouvir a sua santa palavra. Vamos nesta tarde, irmãos, ler 2 versículos para iniciarmos a nossa meditação, mas primeiro vamos ao Evangelho segundo São Lucas. Últimos versículos do Evangelho de São Lucas. Capítulo 24, claro, que é o último. Glória a Deus. Versículo 50 até o 53. Eu vou aproveitar o videoprojetor também para me ajudar na leitura. Os irmãos sabem que os olhinhos vão cansando e isto é normal nesta idade. E graças a Deus, porque eles chegaram até aqui e o Senhor me tem abençoado bastante nesta área também. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos querem ficar de pé só para ler estes versículos, irmãos? Depois vão ficar sentados outra vez. Desculpem lá. Este levanta, assenta, mas às vezes acontece assim. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Jesus, claro, levou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E, adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os irmãos fazem o favor de sentar. Ao meditar nesta palavra, meus irmãos, eu fui levado a pensar em algo extraordinário que a palavra de Deus nos ensina. E os irmãos com mais tempo de crentes estão bem informados nesta área, que nós só podemos ir até onde a palavra de Deus nos autoriza. Os irmãos sabem que há muitas pessoas que se têm levantado com ideias novas para além daquilo que está escrito, e há maldição para eles, porque a palavra de Deus é bem clara. Se alguém aumentar ou se alguém tirar, Deus vai trazer grande responsabilidade sobre tais pessoas. Mas aquilo que nós conhecemos pela palavra de Deus, irmãos, nos alegramos e damos graças a Deus pelo conhecimento que a palavra de Deus nos transmite. Porque, meus irmãos, no dia que nós abraçamos a fé, a partir daí começamos a ser instruídos, não só pela palavra de Deus, mas pelo Espírito do Senhor. E esta palavra, meus irmãos, esta palavra que eu estava a meditar nela, e levei alguns dias a pensar e a meditar, e várias vezes li estes versículos, porque tenho oportunidade, tenho tempo para isso, e eu meditei nestes versículos. E gostava também de juntar a esta leitura no livro de Zacarias, no Velho Testamento, ali quase no fim, no último livro da Bíblia, do Velho Testamento, claro. No capítulo 14, versículos 1. E lemos mais um pouquinho. Diz assim, vamos até ao versículo, temos de ir até ao versículo 4. Eis que vem o dia do Senhor. Eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo
não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Alguém poderá pensar, o que é que uma passagem tem a ver com a outra? Claro que eu, meditando nisto, pensei e fiz aqui uma grande ligação. E quero nesta tarde, com a ajuda do Senhor, do seu Espírito e a consolação do Senhor aos nossos corações, porque, meus amados irmãos, isto tem uma relação muito grande, estes dois versículos. Porquê? Porquê? É porque no primeiro versículo que nós lemos, lá em Lucas, o que é que acontece? Agradecia que pusesse outra vez, por favor. 24:50 de Lucas. E levou-os fora até Betânia e, levantando as suas mãos, os abençoou. E o versículo a seguir. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. Este foi o último momento de Jesus com os seus discípulos. O último na terra. Como os irmãos acabaram de ler comigo, o Senhor estava a fazer a sua despedida com os seus discípulos, e diz a palavra do Senhor, como os tinha amado, amou-os até ao fim. E levou-os até ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica perto de Betânia e fica perto de Jerusalém. E o que aconteceu que, quando Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras, diz a palavra do Senhor, como nós acabámos de ler, e aconteceu que, abençoando-os ele, Jesus, se apartou deles e foi levado ao céu. Porque é que eu li o livro do profeta Zacarias, aquele capítulo? É porque isto tem uma grande relação. É porque, desde este versículo que nós lemos em Lucas, o Senhor Jesus não pôs mais os pés na terra, a não ser agora como relação, como está no livro de Zacarias. O que é que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer que no final da grande tribulação, Jesus vai descer, como os irmãos acabaram de ler comigo, no livro de Zacarias, Jesus vai descer sobre o mesmo monte de onde se despediu dos seus discípulos. É por isso que eu achei isto uma tremenda ligação e quero que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração para nós entendermos a relação que há aqui. É porque Jesus despediu-se dos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Aquele lugar onde muitas vezes Jesus, como os irmãos sabem, Jesus chorou quantas vezes aos pés do Pai, orando ao Pai, derramando as suas lágrimas, ao ponto das suas lágrimas se tornarem como gotas de sangue. Tudo a favor dos seus discípulos. E por que não dizer tudo a favor de nós, irmãos? Glória a Deus. O sofrimento de Jesus, como humano na altura, ele estava a sofrer bastante, porque ele sabia que tinha que passar pelo Calvário, porque senão não havia salvação para ninguém. Então, meus irmãos, Jesus levou os seus discípulos ao Monte das Oliveiras e despediu-se deles. E diz a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, Jesus, abençoando os seus discípulos, foi levado ao céu. Agora repare o versículo a seguir, já agora, por favor. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Aleluia. Consolados, ajudados. Porque se os irmãos lerem em Mateus, os irmãos vão ver que Jesus disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, anunciai o Evangelho. Meus queridos irmãos, mas há agora, eu quero chamar a atenção para isto,
É porque entre uma passagem e outra há um espaço de tempo que ninguém pode calcular, ninguém pode dizer que é X tempo. Porque a despedida de Jesus dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, até àqueles versículos de Zacarias, que é quando no final da grande tribulação, Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e diz a palavra do Senhor, quando ele tocar com os seus pés no monte, diz que o monte se abrirá. Mas eu não estou agora interessado e nós não vamos agora meditar nessa parte, porque isso não nos diz ainda muito respeito. E até porque, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu não quero estar no mundo nessa altura. Eu quero vir com Jesus. Eu quero vir com Jesus. Naquele dia, eu quero vir com Ele. Diz a palavra do Senhor que Ele vai descer dos céus com os seus santos. Aleluia! E se nós formos fiéis, meus irmãos, faremos parte desse número e estamos descendo com Ele. Glória ao seu santo e maravilhoso nome. Portanto, meus amados irmãos, esta partida de Jesus, segundo o relato de Lucas, dá início a uma época diferente. Porque quando Jesus subiu, Ele disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e anunciai o Evangelho. A quem? A toda a criatura. O quê? Ensinando as nações. E estas coisas mexem comigo, irmãos. Porque é preciso nós entendermos o que é que isto quer dizer. Ensinando as nações. É porque até ali, só o povo de Israel era o povo eleito. Era o povo da promessa de Deus. Mas agora chegou um tempo, irmãos, em que Deus tem o seu plano e vai pô-lo a funcionar. Ide e anunciai a minha palavra, anunciai o Evangelho. Podemos ler, irmãos, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. São Mateus, capítulo 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mais à frente um pouquinho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Aleluia! Até à consumação dos séculos. Este dia está nesse número. Jesus está conosco, pronto para nos abençoar, pronto para nos consolar e pronto para salvar alguém que esteja aqui que ainda não se tenha decidido para Ele. Portanto, meus irmãos, naqueles versículos de Lucas, deu-se início a uma época diferente, chamada a época dos gentios. A época dos gentios, a salvação dos gentios. Portanto, meus irmãos, vamos lá, agora vamos a Marcos capítulo 16, tudo versículos que os irmãos conhecem e que já estão acostumados a ler várias vezes. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Versículo a seguir. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Abriu-se a porta da graça. E os gentios, os irmãos sabem que a Bíblia separa o nosso globo, o nosso mundo de pessoas, separam em três grupos. Israel, Igreja e gentios. Ou Israel, gentios e Igreja. Porquê? Porque a Igreja é formada por gentios e por judeus. Porque quando Jesus subiu ao céu e deu aquela ordem aos seus discípulos, ele disse, vocês comecem por Jerusalém, depois espalhem-se por toda a parte e levem a minha palavra
por todo o mundo, como diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, a salvação dos gentios é uma coisa muito importante. Agora, meus irmãos, eu queria meditar aqui um pouco, nos impedimentos que há das pessoas se converterem. Eu não sei se os irmãos tiveram impedimentos. Se calhar eu também tive. Eu queria saber muito. Quando me falaram do Evangelho, eu assisti ao primeiro culto, eu queria saber tudo. Os pastores, aqueles homens, que já o Senhor os levou, aqueles homens tiveram muita paciência comigo. Chegávamos a estar até às 2 da madrugada, lá num jardim, eles a batalhar comigo e a explicar-me as coisas da palavra de Deus. Eu queria saber tudo e antes de me converter. Eu queria saber onde é que ia entrar. E certamente alguns irmãos pensavam da mesma maneira. Mas, meus irmãos, houve vários impedimentos, há vários impedimentos para que as pessoas se arrependam. Olha, um dos maiores impedimentos é a incredulidade. Os irmãos sabem que não é fácil. Nós falamos o Evangelho às pessoas que não são, às pessoas que estão lá fora, às pessoas que não fazem parte da igreja, às pessoas que não acreditam em Deus, essas, parte de incredulidade, porque esta expressão, não creio em Deus, irmãos, isto mexe com as pessoas, porque às vezes não é verdade. As pessoas é que na sua teimosia, e para poderem viver à sua maneira, eles dizem, eu não acredito em Deus. E uma vez ouvi um pregador que dizia, aqueles que não acreditam em Deus são muito teimosos e querem manter a sua teimosia e vão para a cama e vão dormir e dizem, antes de dormir, eu não acredito em Deus, para ter um sono repousado, um sono descansado. Eu não acredito em Deus. E quando começa a dormir, ouve uma voz, e se há Deus? Não há? Podes fazer o que queres. E se há? E se há? Como é que te vais defender? Qual é a desculpa que vais dar? Por isso, meus irmãos, a incredulidade, a descrença, é uma das armas do inimigo. Ele tem várias áreas onde atua, nas pessoas que não têm Jesus no seu coração. Mas o poder do Evangelho, irmãos, o poder do Evangelho rebenta com essas cadeias. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senão nós não estávamos aqui. Por vontade do diabo, nós não estávamos aqui. Mas Jesus quebrou as cadeias satânicas e nos fez que nós crescêssemos em Deus e aceitássemos Jesus como Senhor e Salvador. E aqui estamos alegres e felizes a louvar e a bendizer o seu santo nome. Um outro grande impedimento, irmãos, é a superstição. É tremendo, irmãos. Pessoas supersticiosas, irmãos. A superstição está ligada, em parte, à religião também. Mas, irmãos, conhecem, e muitas pessoas, e se calhar algum de nós, estávamos nesse grupo antes de conhecermos o Senhor, irmãos. Supersticiosos. Tal como o apóstolo Paulo encontrou lá no Areópago, em Atenas. Aquele povo que tinha altares para todos os deuses. Havia superstição, eles não sabiam quem haviam de crer. E estranharam quando Paulo chegou com uma mensagem nova. Outra mensagem ainda? Outro Deus ainda? Mas quem é esse? Tanto que eles tinham lá a placa, ao Deus desconhecido. Povos supersticiosos, irmão. A superstição é tremenda. E os irmãos sabem bem, a superstição está dominando o nosso mundo, irmãos. Os irmãos não veem, às vezes, há pessoas que dizem, não posso entrar em casa a não ser com o pé direito. Não têm ouvido já dizer isto? Os irmãos, às vezes, já repararam num jogo de futebol. O atleta, quando é chamado a entrar em campo, o que é que ele faz? Alguns até fazem pé coxinho para pisarem o terreno com o pé direito, irmão. Não podem pisar com o pé esquerdo. Isso é superstição, irmãos. Sair assim ao escurecer de casa e ver um gato preto passando pela frente, isso é tremendo. Isso é uma noite desgraçada. Está tudo perdido, irmãos. É superstição. E o Senhor livrou-nos da superstição. Glória ao seu santo nome, irmãos. Glória a Deus. Porquê?
porque a palavra de Jesus, irmãos, disse Jesus aos judeus que criam nele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Libertou-nos da superstição, irmãos. Libertou-nos também da religião. Porque a religião não leva ninguém ao céu, irmãos. Os irmãos sabem muito bem disto. A bruxaria, irmãos. Outra arma satânica. São estes impedimentos que o diabo tem lançado sobre as pessoas para não se converterem. Mas, irmãos, eu continuo a dizer, o Evangelho de Jesus Cristo é o poderoso para arrebentar com essas cadeias. Se arrebentou com as nossas, também arrebenta com as deles. Portanto, não deixemos de falar do poder do Evangelho de Jesus. Glória ao seu santo nome. A bruxaria é tremenda, irmãos. É mais fácil ir à bruxa do que vir ao culto. Tenho que dizer, porque os irmãos sabem bem que é verdade. A pessoa tem um problema grave na vida, então não vem ao culto. Não vale a pena. Eu vou à bruxa, porque a bruxa sabe me dizer o que é que eu tenho que fazer. A bruxaria, irmãos, além de ser do poder demoníaco, tem duas fases. A bruxaria tem aquela parte que o diabo opera mesmo de uma maneira tremenda, e eu sei que é verdade, que já me têm contado, nunca vi, mas já me têm contado, e até conheço uma dessas pessoas que faz esses trabalhos de bruxaria, até conheço, é pena, mas pronto, eu conheço a pessoa. E quando essa pessoa vai lá alguém para ser consultado por ela começa a estremecer e a espumar antes de falar. É a arte diabólica, irmãos. É o diabo que está a operar na vida daquela pessoa. Mas também há a bruxaria mentirosa. É como fazia aqui um senhor que eu conhecia aqui em Olhão. As pessoas iam lá ao bruxo para resolver o seu problema e ele dizia, sabe, mas isto vai custar algum dinheiro. Mas porque sim, sabe porquê? É porque eu tenho que fazer este trabalho, mas tem que ser feito com sangue de galo preto e só há na Espanha. E as pessoas pagavam o que era necessário, porque aquele galo preto que vinha de Espanha cortava o pescoço e só com aquele sangue é que ele podia fazer a bruxaria lá para resolver o assunto da pessoa. A pessoa deixava lá a primeira parte da quantia e depois da outra consulta é que ia pagar o resto. Então, quando a pessoa saía, ele dizia para o empregado, estava lá embaixo, vai ali ao talho comprar um frango. Pede um frango vivo. Já viram, irmãos? A parte mentirosa também. Mas em tudo isto é o diabo que está a trabalhar, irmãos. Para confundir as pessoas, para baralhar a mente das pessoas. Mas, meus queridos irmãos, quando as pessoas vêm ao culto, irmãos, elas ouvem a palavra de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo rebenta com as cadeias, glória ao nome santo do Senhor. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com os meus amados irmãos, porque nós não aprendemos nada na religião, irmãos. A religião não leva ninguém ao céu, a religião é para adormecer as pessoas, e as pessoas estão adormecidas na religião. Os nossos pais, os nossos avós, e graças a Deus os meus pais ainda foram a horas, ainda se converteram. Uma das minhas avós também se converteu e ainda se fez vários cultos na sua casa para começar o trabalho em Olhão. Meus amados irmãos, o Evangelho de Cristo é que tem poder para arrebentar com estas cadeias e graças a Deus Ele já me libertou a mim e libertou os meus amados irmãos. É por isso que nós estamos felizes e alegres na sua presença. A religião, a idolatria, irmãos. A idolatria é uma coisa tremenda. Mas sabem, é que o povo gosta. O povo gosta, irmãos. O povo precisa ver para crer. E o crente crê sem ver. A diferença está aí. A diferença não, a grande diferença é que o povo precisa ver para crer. Oh, meus irmãos, mas isto é um mal que já vem lá de trás. Não é só de agora. Quando Moisés subiu ao monte, os irmãos não se lembram? E que esteve lá 40 dias na presença de Deus. O que é que aconteceu? Quando o povo disse a Arão, faz-nos um Deus. E ele fez o bezerro de ouro, irmãos. Para quê? Para nós podermos adorar aquele que nos tirou do Egito. Oh, meus queridos irmãos, vejam que a mente humana é tremenda. O povo quer ver para crer. E vá lá dizer aos nossos amigos católicos, que nós temos, pessoas nossas conhecidas, lá,
Vá lá dizer que a sua santinha não tem valor. Vá lá dizer que o seu santinho preferido não tem valor. Eles ficam todos ofendidos. Ficam ofendidos. Não gostam que digamos essas coisas. Mas, meus irmãos, deem muitas graças a Deus porque o Senhor já nos libertou. O Evangelho de Cristo rebentou com essas cadeias. Eu vou terminar, irmãos, dando graças a Deus pela libertação que o Senhor fez na minha e na vida dos meus amados irmãos. Que o Senhor continue a abençoar, meus irmãos, e a crer, porque nós não precisamos ver para crer. Nunca o vi, mas eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Já Jó dizia também a mesma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu digo, eu sei que o meu Redentor vive e um dia vai voltar para me levar para a sua presença. Deus abençoe, meus amados irmãos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelos ensinos que temos da mesma. Continua a abençoar o teu povo que não viu, mas que crê neste Deus grande e poderoso e que habita no meio do seu povo. Continua a abençoar e a guardar e a ajudar. E obrigado, meu Deus, por esta libertação. Te agradeço todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.